Bem, no perfil empresarial de hoje, estamos contando com a presença do diretor, Sr. João Batista, da empresa Iná. Vocês vão conhecer mais um pouco hoje dessa empresa, realmente um papel muito importante no estado Tocantins, e é a questão realmente que envolve os veículos palmenses, desde os carros de passeio aos utilitários, ou mesmo aos carros pesados, os caminhões. Tudo bem, Sr. João? Tudo bem. Sr. João, hoje eu estou muito feliz de trazer o senhor até o nosso programa, porque depois que eu conheci o papel da sua empresa, o contexto aqui no estado, inclusive me esclareceu várias dúvidas que eu quero levar hoje até a comunidade. Em primeiro plano, só para ficar uma coisa bem clara, o que é a Iná, por favor? A INA, ou Iná, como a pronúncia, é uma empresa privada, mas que é uma concessão do Denatran e um organismo acreditado pelo Inmetro, no segmento de inspeção veicular. Então, na verdade, nós somos aqui no estado do Tocantins, o Inmetro no estado do Tocantins e um auxiliar do Detran na fiscalização dos veículos e da maneira como esses veículos vão circular com segurança dentro do nosso estado. Como é que funciona, para ficar claro, Sr. João, a questão da inspeção veicular? Muitas pessoas ainda têm um paradigma, e eu inclusive era um deles, as pessoas confundem a questão da vistoria no Detran e a questão de uma inspeção. Como é que funciona isso? É bem colocada a pergunta, porque na realidade a inspeção e a vistoria são coisas diferentes. A inspeção é uma vistoria mais aprofundada, vamos dizer assim, ou a vistoria seria só visual e a inspeção, além do aspecto visual, também é verificado, no caso da empresa, através de equipamento eletroeletrônico e de engenheiros treinados e qualificados para isso, componentes dos veículos que não são vistos a olho nu e nem num simples olhar. Então existe o equipamento que faz essa inspeção. Então a inspeção é uma coisa mais profunda e a vistoria seria uma coisa mais leve. A vistoria, quando você circulasse um veículo, você já vistoriou o veículo. A inspeção não, além de você fazer a inspeção visual, você também faria a inspeção eletrônica e mecânica de todos os componentes e de todas as peças que compõem aquele veículo para ver se está em condição de circulação ou não. E até, se for o caso, de desmontar o veículo para certificar alguma questão. Não, no caso não é preciso desmontar nada. Os equipamentos, eles já fazem essa triagem. Sim, existe na empresa como se fosse uma linha de montagem. Pela sequência, quando o veículo é recepcionado na empresa, já na tela do computador que lê a placa do veículo, vai sair ali no computador toda a qualificação do veículo, se ele é álcool, se ele é gasolina, onde ele foi fabricado, o ano de fabricação e qual a capacidade do motor, a potência e tudo mais. Com essas informações que vai municiar o software que conduz toda aquela inspeção, o carro vai circulando pela linha de inspeção e vai passando em equipamentos. Ele passa primeiro no frenômetro, que é um equipamento que vai medir a eficiência dos freios. Depois disso ele passa por uma placa, que chama placa de desvio lateral, que vai ver a suspensão, isso de veículos pesados. Depois ele passa por um outro equipamento, que também vai medir o alinhamento do veículo, se ele está alinhado ou não. Tudo isso é jogado, essas informações, para o computador, e aí sai no final se o veículo está aprovado ou não. E se não está aprovado, o porquê que não está aprovado, qual é a deficiência. E vai sair ali no relatório, que, por exemplo, a roda esquerda do veículo está com capacidade de freio de 30%, sendo que a direita está com capacidade de 70%. Então sai especificado o porquê que está com problema e aonde é que tem que arrumar. E já no veículo leve, além desses itens que eu falei, também é feita a questão de verificar os amortecedores e também toda a parte de suspensão, além de verificar queima de gases através de outros equipamentos, que é o passímetro, quando há troca de motores ou quando há a mudança de escapamento, alguma coisa nesse sentido. Então tem equipamento também para ver se isso está funcionando a contento. Olha, por que o perfil empresarial hoje fez questão de trazer esse assunto para você? Quem de vocês hoje foi, por exemplo, o seu trabalho e não utilizou um veículo para chegar até lá? Ou seja, não tem como, hoje o mundo é transporte.
E aí, nessa questão, quando fala veicular, é exatamente isso, focando nos veículos. E eu me surpreendi muito, principalmente você, pai de família, onde você hoje conta com os trabalhos das vans, por exemplo, para levar seu filho até a escola, e pega até sua palavra, viu, seu João? Realmente o nosso tesouro, o nosso bem mais precioso são os nossos filhos. Com certeza. E qual a segurança desses pais nesse sentido, se não foi feita uma inspeção? Então eu faço a pergunta para o senhor da seguinte forma hoje. Quais são os veículos que realmente são obrigatórios a fazer essa inspeção, essa avaliação automotiva? Todos os veículos que sofram qualquer alteração de característica, ele tem que passar por uma inspeção veicular para poder estar apto a circular novamente. Todos, sem exceção. Um exemplo, o veículo de autoescola. É feita uma modificação para que do lado direito tenha um pedal de freio e um pedal de embreagem. Para ver a eficiência desse pedal de freio e de embreagem do lado direito, ele precisa passar por uma inspeção veicular para aí sim ver se ele está em segurança, para que o aluno que está ali aprendendo na autoescola tenha a segurança de, se ele cometer uma falha por ser aprendiz, o seu instrutor ter toda a condição de controlar aquele veículo e impedir que haja um acidente. E isso é uma coisa obrigatória, e é preciso que seja feito assim. E nos demais casos que são previstos, na questão de restrições administrativas, ou seja, todo veículo que sofreu uma colisão, que sofreu uma batida, eles são classificados de acordo com as autoridades de trânsito. Isso é coisa que está previsto aqui, né? Coisa que está aqui no Código de Trânsito Brasileiro, não são coisas inventadas, né? São coisas da legislação federal. Então o Código de Trânsito Brasileiro é bem claro nisso, na resolução aqui, salvo engano, na resolução 297, onde diz que o veículo sinistrado, a autoridade de trânsito tem por obrigação de fazer um boletim de ocorrência de acidente de trânsito, isso se chama BOAT, boletim de ocorrência de acidente de trânsito. O senhor vai me permitir, eu quero chamar a sua atenção para o nosso próximo bloco, nós vamos dar todas as informações sobre esse item. Um instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença do senhor João Batista, diretor da empresa INA, estamos conversando hoje da importância dessa questão veicular, focando os automóveis, né, de todos os tipos, na questão de ter uma inspeção. E a INA, nesse sentido, é a empresa que realmente é acreditada pelo INETO para poder certificar se realmente os veículos têm total condição de circular com segurança aqui no estado de Tocantins. Sr. João, eu interrompi o senhor no primeiro bloco, exatamente pela questão que eu sei que é dúvida ainda para a sociedade, e essa é a minha preocupação aqui como comunicador, da questão do BO, para muita gente conhece até o BO, e tem o BOAT, que é exatamente, queria que o senhor explicasse mais uma vez, e por favor que o senhor posicionasse onde é que está havendo uma falha por parte da Polícia Militar nesse sentido. Esse BOAT, como foi falado, é o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito. É um boletim onde é registrado, ele tem ali já dentro do seu bojo o local próprio onde a autoridade de trânsito que atende aquela ocorrência, ele vai colocar se aquele acidente é de pequena monta, de média monta ou de grande monta. Previsto no nosso Código Nacional de Trânsito que os acidentes de média monta e de grande monta devem ser dentro do prazo de 5 dias. Isso é lei. Vai me permitir um adendo para a comunidade. O que é a monta? Exatamente o tipo do acidente. Baixa monta foi um acidente leve. Média, mais ou menos. E o pesado que arrebentou o carro mesmo. Por favor. Exatamente. Então, eles têm 5 dias para informar o DETRAN sobre esse acidente. E o DETRAN, por sua vez, vai bloquear o licenciamento desse veículo, ou seja, ele só vai voltar a circular, só pode voltar a circular desde que ele passe por uma inspeção veicular em um organismo acreditado pelo INETO. Isso também é lei, está aqui no Código Nacional de Trânsito. Feito isso, ele pode voltar a circular. O que acontece? No estado do Tocantins, eu não posso responder a sua pergunta, a questão da polícia, o porquê ou não. Eu sei que no estado do Tocantins, a polícia militar, que é
que atende as ocorrências de trânsito, não tem enviado ao DETRAN o boletim de ocorrência de acidente de trânsito. Em contrapartida, esses veículos não são bloqueados. E por conta disso, se a gente olhar aí na Belém Brasília, a gente vê direto caminhões e caminhões de veículos sinistrados, batidos aqui do estado, e eu quero crer que de outras regiões aí do norte, descendo para Goiânia e outros centros aí da região centro-oeste e sul, onde são recuperados. De que forma? Não posso dizer, e voltam a circular, entre aspas, né, no estado do Tocantins e em outros lugares, mas principalmente aqui no estado do Tocantins, porque eles estão com as placas do Tocantins, estão com a documentação do Tocantins, e voltam a circular aqui sem condição de circular, porque na verdade não foram inspecionados. Carro, por exemplo, que é um acidente de grande monta, esse carro não pode ser nem recuperado mais, esse carro tem que ser providenciado à baixa. E, no entanto, às vezes, carro dessa forma é circulado. Aí o seguro chama de perca total, né? Perca total. Aí acontece, às vezes, a pessoa comprar um veículo usado, ou comprar alguma coisa sem saber, ele compra um carro que a metade é um carro e a metade é outra. E não sabe se tem segurança ou não, porque não passou pela inspeção veicular. Consequentemente, desvaloriza os carros do Tocantins. Se quem passou por isso, quem vai sair daqui e vender um carro em Goiânia, outra coisa, se você falar que o seu carro é placa de Palmas ou do Tocantins, você vai perder dinheiro, porque todo mundo sabe que aqui não tem inspeção veicular, não tem sinistrado, é o que eles falam. Os nossos veículos não são colocados quando acidente, essa questão do sinistro. Então são recuperados de qualquer maneira, sem uma fiscalização. A inspeção, além de fazer essa inspeção e dar segurança para quem circula, evita a questão do furto de peças, porque o veículo que vai passar pela inspeção veicular depois de reformado, ele tem que apresentar as notas fiscais de aquisição das peças. Essas peças têm que ter origem. E isso evita também furto. Então, o prejuízo para o Estado por não fazer isso é muito grande. Primeiro, para os proprietários de veículos do Estado, que perdem dinheiro quando vão vender seu carro lá fora. Segundo, porque essas peças oriundas, sabe lá de quê, podem ser colocadas nos carros porque não tem fiscalização. E o terceiro, e acima de tudo, que eu acho que seria o prejuízo maior, é colocar em risco a segurança dos transeuntes e das pessoas que compram um carro, e às vezes da família, que compram um carro achando que é um carro correto, e é um carro sinistrado, sem inspeção, sem segurança, aquele carro que às vezes alguém já teve, que comprou e nunca mais consegue alinhar o veículo. Toda vez está comendo pneu de um lado ou de outro que não consegue alinhar. Não entende por quê. A explicação é essa, um carro que foi montado e não foi inspecionado num organismo acreditado. João, isso é tão sério, e hoje eu fiquei muito contente de poder ter essa informação e levar ela até você, porque quantos acidentes a gente observa nas estradas, o senhor comentou agora, e às vezes está um cidadão, pai de família, com toda a sua família, o carro é lindo, por fora é lindo, está impecável a pintura, né? Mas é um eixo que, dependendo de uma curva, de uma frenagem, como foi, que a inspeção é feita para isso, o carro não responde e vai com a família embora por falta de vergonha de gestores públicos não cobrar e não fazer isso acontecer no estado. Então hoje eu chamo aqui a atenção, abro espaço, né, até mesmo ao próprio DETRAN, que se quiser realmente aprofundar nisso conosco, estamos à disposição, porque vale a pena, viu, senhor João? Não só o DETRAN, mas todos os órgãos que envolvem, até a Prefeitura de Palmas nesse sentido, que eu quero levar essa para o senhor daqui a pouco, mas como é que fica? E o senhor tocou numa coisa agora que eu senti na pele. Quem tem carros aí um pouco mais caros e pretende vender esse carro aqui no Tocantins, às vezes não tem merda, vai vender fora. Quando você leva um carro desse para vender ou em Brasília ou em qualquer lugar, isso que o senhor falou é completamente verdade, eu quero aqui assinar, porque eu já tive vários prejuízos com isso. Pois é. Um carro, por exemplo, acima de 100 mil reais, você vai perder no mínimo 20 a 30 mil, eu te garanto, na hora que está lá a placa é Tocantins. E aí o que acontece? Muitas pessoas não têm condição de colocar a placa do seu carro aqui porque sabe que vai ter problema. E o carro que vai andar uma boa. Mas isso é por falta de quê? Não é culpa do cidadão. É culpa dos órgãos responsáveis por essa questão. E hoje nós temos aqui uma empresa à altura para fazer esse trabalho. Então está faltando essa ligação, esse elo, essa comunicação, e a gente deixa aqui esse apelo tanto à Polícia Militar para ficar mais atenta nessa questão dos boletins de ocorrência, né? Aprendi hoje o BOAT e você também, né? Porque assim o DETRAN tendo essa informação fica mais fácil de ouvir. Agora, me chamou a atenção também a questão da Prefeitura de Palmas. Como é que está o papel hoje da Prefeitura de Palmas com relação a esse sentido? Com relação à Prefeitura, é delegado
a prefeitura a fiscalização de veículos escolares. Penso também, como falei agora há pouco, a nossa maior riqueza são os nossos filhos, né? É um produto como se fosse comparar a ouro em pó, né? Insubstituível. Insubstituível. E deve ter toda a segurança, tal é a preocupação que existem os códigos para a proteção da criança e do adolescente e tudo mais. Toda a proteção para a criança ainda é pouco, porque são seres inocentes, incapazes de se defender por si só. Cabe a nós, né, fazer a nossa parte para defendê-los de qualquer perigo, de qualquer coisa que possa trazer consequências ruins para a vida deles. Com certeza. E a fiscalização dos veículos escolares em Palmas e em todo o estado do Tocantins são feitos pelas prefeituras, que autorizam essas vans a transportarem as crianças, ou seja, veículo de transporte escolar, que transporta as crianças para a escola, da casa para a escola. Esses veículos também, por lei, está aqui no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 136, onde diz que esses veículos têm que ser inspecionados semestralmente. Tamanha a preocupação do legislador em relação às nossas crianças, que devem ser inspecionados, não é nem anualmente, é semestralmente, para ver as condições de circulação desses veículos. E outro ponto, João, eu acho que não cabe aqui a prefeitura, acredito que está isso no Código de Trânsito também, tem que ser um órgão acreditado em metro, porque a prefeitura não tem patente para essa questão, como é que ela vai fiscalizar ela mesma? Na realidade, é uma coisa que você falou que é certo, não tem como eu credenciar e eu mesmo fiscalizar quem eu credencio. Normalmente o que se faz, eu credencio, o outro órgão fiscaliza. E além disso, no próprio código também está previsto que quem tem que fiscalizar é o organismo acreditado pelo Inmetro, sim. E é preciso que as prefeituras tomassem essa providência. Aqui, a agência de trânsito, transporte e mobilidade aqui de Palmas, eu conheço o pessoal, são gente competente, gente capaz, que estão envolvidos com a causa, têm interesse, se estiver na nossa empresa, se estiver visitando, mas eu posso dizer que falta vontade política para que isso aconteça de verdade, para que os ônibus e as vans escolares passem por uma inspeção conforme diz o legislador e para que as nossas crianças tenham segurança. Tanto é verdade que eu posso citar aqui 4 ou 5 ou 6 municípios do estado do Tocantins, que o Ministério Público determinou que os veículos para transporte escolar só poderiam fazer o transporte dessas crianças depois que passasse por uma empresa credenciada pelo Inmetro. E vieram para cá, para a nossa empresa, fazer essa inspeção. Não vou dizer o nome da cidade, mas teve cidade que de 40 veículos que transportavam a criança veio passar aqui na inspeção, nenhum veículo passou. Nenhum estava apto a circular. Seu João, infelizmente nosso tempo esgotou, mas eu quero até fazer um compromisso aqui, contar com o apoio do amigo. Vocês que me dão a honra da audiência aqui no Perfil Empresarial, é um compromisso nosso. Nós não vamos parar com essa questão. O senhor João colocou muito bem no final da conversa, principalmente essa questão das vans escolares, são uma vergonha para a nossa sociedade. Como é que você está colocando seu filho, você não sabe se sua van está sendo inspecionada? Então a prefeitura de Palmas tem que entrar nesse sentido e resolver. E não estamos falando de bicho de sete cabeças, não. Todo mundo tem que trabalhar, vamos trabalhar certinho. Seu João, muito obrigado pela sua entrevista. E o senhor também, eu vou pedir a minha equipe para estar tendo retorno se está aumentando aqui no nosso estado. Obrigado. Perfeito, obrigado a você. Continuamos no instante só.